Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me proporciona o privilégio de estar aqui com esse grupo, né, comprometido com a educação popular e com os estudos freirianos. Tem várias pessoas aqui com as quais eu tenho já tido um diálogo, né, por muito tempo. O professor Danilo, a Fernanda, o professor Balduino, a Liane, que já trabalhamos juntos, né, em vários momentos, sempre mais ou menos sempre trabalhando no sentido da educação popular e sempre discutindo e atuando dentro dos conceitos freirianos, né? Bom, é difícil para mim falar de vivências do Paulo Freire, porque são tantas. Quando a gente ultrapassa os 70 anos, né, a gente tem tantas experiências que a memória traz, que é difícil selecionar. Eu vou tentar fazer um quadro, né, mais ou menos genérico dessa experiência, porque ela transcende uma relação direta com Paulo Freire. Ela tem uma raiz histórica, né? Eu sou filho de pequeno agricultor do interior aqui de São Sebastião do Caí, aqui perto, né, 20 quilômetros daqui. E na época em que eu terminei o antigo exame de admissão, que era um vestibular que tinha para entrar no ginásio, né, que equivaleria às séries finais, hoje, os anos finais do ensino fundamental, eu fiquei sem poder estudar, não tinha como estudar. Então, passou um tempo, depois de 3, 4 anos de filas no 25 de julho, em Novo Hamburgo, Pedro Schneider, em São Leopoldo, as únicas 2 escolas públicas que existiam em toda a região do Vale dos Sinos e Caí, era 25 de julho e Pedro Schneider. O Pedro Schneider funcionava ali no prédio do Visconde, que era também o Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo, na Independência, que nós chamávamos de Rua Grande, né, na época. Bom, depois de 3 anos de fila, eu consegui a vaga de noite no Pedro Schneider para entrar, então, no ginásio. Então, nessas alturas, eu já estava com 17 anos, né, porque tinha perdido já todos os anos por falta de escola. Então, quando alguém me diz hoje que a educação regrediu, que a educação vai mal, até eu acredito que sim, que tem problemas, que tem muitas dificuldades. Mas, se a gente olhar para trás, esse país avançou de forma extraordinária. Nessa época que eu estou falando para vocês, o Brasil tinha mais de 50% de analfabeto. Isso era anos 60. Né? Quer dizer, então, hoje nós estamos num outro patamar completamente diferente, né, daquele. Bom, e esse período, então, que eu vim estudar à noite em São Leopoldo, no Pedrinho, e continuando meus trabalhos na lavoura durante o dia, naquela época também não tinha ônibus para vir para o colégio, né, e para a Unicinos, que funcionava, não era universidade ainda, funcionava ali no centro, nos prédios históricos. Então, o que fizemos? Nós locamos um ônibus de São Sebastião do Caí para os estudantes da Unicinos e do Pedrinho à noite. Era um ônibus especial. Bom, o que está acontecendo nesse momento no Brasil? Isso era 1962. Era um momento de um Brasil efervescente, de um Brasil palpitante, de um Brasil cheio de novidades e cheio de esperanças, né? Nós já tínhamos tido... Eu tinha apenas 9 anos, mas como a minha família era uma família engajada no antigo Partido Trabalhista Brasileiro, né, o PTB, de antes de 64, portanto, eram varguistas, getulistas, né, janguistas, brizolistas, isso era a minha família. Então, o suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 1954, para mim é um dia como se fosse ontem. Foi um dia de agosto cinzento, com a névoa seca, né, e onde as pessoas choravam copiosamente a morte do Getúlio. E, alguns dias antes do suicídio, o que se ouvia naquele tempo não tinha televisão, eram as rádios, né,
as rádios que se ouviam, as rádios do Rio, de São Paulo, Rádio Nacional do Rio, Rádio Tupi do Rio, São Paulo, Rádio Farroupilha de Porto Alegre, Rádio Difusora, e as pessoas ouviam muito rádio. Que se dizia que Getúlio navegava num mar de lama, de corrupção, né, que era um governo extremamente corrupto, que, enfim, precisava ser derrubado. No dia seguinte, depois de se ouvir isso durante um mês sistematicamente, no dia do suicídio virou completamente, né? Quer dizer, o povo estava na rua chorando a morte do Getúlio. Então esse clima, ele foi a morte do Getúlio serviu para, enfim, uma derrota temporária daqueles setores que queriam derrubar o Getúlio, porque o Getúlio tinha toda aquela história da legislação trabalhista, criação da Petrobras, isso não interessava a determinados setores. Veio o governo Juscelino, que não vou me deter aqui, e depois teve a tentativa de golpe de novo na legalidade, em 61, que o Brizola aqui resistiu, o Rio Grande do Sul foi a cabeça de ponte da resistência ao golpe, né? Então, e a partir disto, o Brasil estava num período muito bonito, muito cheio de esperança. Então, só para dar alguns exemplos. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 58 e de 62. Quer dizer, nós estávamos com todos os setores com autoestima elevada. O Brasil tinha a Maria Esther Bueno, a maior tenista do mundo, que levou todos os títulos possíveis. O Brasil tinha o boxeador Éder Joffre, que ganhou todos os títulos possíveis. O Brasil foi bicampeão de basquete em 62, bicampeão mundial de basquete. O Brasil, eu estou dizendo algumas coisas que podem parecer futilidades, mas isso no contexto, né, num contexto de criar uma autoestima positiva, era muito importante. O Brasil teve a Miss Universo, que era uma gaúcha, Ieda Maria Vargas, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil, pela primeira vez, exportava um produto cultural. O Brasil, que só exportou café e açúcar e cacau, começou a exportar pela primeira vez cultura. Quer dizer, ele ganhou o prêmio do Pagador de Promessa no Festival de Cinema na França, né? E isso começou a exportar a música bossa nova, que ganhou o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo João Goulart apresentou a proposta de reforma de base, que era uma proposta de reforma das estruturas brasileiras, né, de reformas populares, de reformas que estrangulasse, que rompesse com o nosso passado colonial, escravista, latifundiário, atrasado, e criasse uma sociedade democrática, justa, com reforma agrária, com distribuição de renda, enfim. Era um programa extremamente avançado. E é evidente que esse programa não poderia passar impunemente. Houve uma reação muito grande da elite brasileira, do grande capital brasileiro, da elite, em conluio com a embaixada americana. Existe um filme, O Dia que Durou 25 anos, né, que vocês devem conhecer, que mostra o que foi o drama desse dia, né, e a existência de uma frota naval americana próxima ao Porto de Santos, né, pronta para desembarcar caso houvesse uma resistência ao golpe. Mas aí, voltando desse conjunto de questões positivas, dentro disso estava o programa de alfabetização, a proposta de alfabetização do povo brasileiro, coordenada por Paulo Freire, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar em Paulo Freire foi dentro do ônibus que nos trazia diariamente para o Pedrinho à noite, né? Onde, de fato, também eu sofri um processo de politização dentro desse ônibus, porque esse ônibus era dividido, de um lado, os defensores das reformas de base, e, de outro lado, os que diziam que o Brasil precisava era uma reforma moral e não uma reforma de base, né? Essa era a polarização. Então, foi o meu primeiro contato com o Paulo Freire, mas um contato de um leigo, que não era um educador, era um pouco mais do que um adolescente, né? Mas que me encantou quando eu ouvia eles falarem no chamado método Paulo Freire, de como que o Paulo Freire alfabetizava os camponeses no Nordeste, de como que era o projeto de trazer para a alfabetização 50% do povo brasileiro analfabeto. E tinha também, como dentro das bandeiras de luta
nessa época, o direito de voto ao analfabeto, né? Era uma das lutas da reforma de base. Bom, veio o golpe e todo esse processo foi destruído pela ditadura militar, né? Houve uma derrota dos setores populares, uma derrota do projeto de um Brasil novo, da esperança, de se romper com o passado colonial. E eu fui para a Universidade Federal, Porto Alegre, e durante 70, 71, 72, eu vi os meus colegas, né, militantes desaparecerem, serem presos, sumirem, se exilarem, né? Então, eu não era um engajado na militância, era apenas um colaborador, então não passei por esse sacrifício, né, da tortura, da prisão, mas assisti e sofria, né, a dor de ver os nossos colegas desaparecerem, amigos e companheiros sumirem, né? E, a partir de 73, começou uma certa reação, né, ao regime militar, e essa reação se deu muito a partir da igreja, né, que era o espaço mais protegido que se tinha para uma discussão política, já que política era pecado, né, totalmente. Na época não se podia ter nenhum tipo de reunião ou discussão política. E aos poucos foram se criando grupos, né, que começaram a trabalhar com trabalho popular, com a educação popular, com os trabalhadores metalúrgicos, com os trabalhadores do campo. E eu, então, entrei em contato com um grupo que trabalhava numa entidade que hoje nós chamaríamos de ONG. Na época não se usava esse linguajar. ONG foi uma coisa criada pelo neoliberalismo depois, né? Era uma entidade, né, de direito privado, uma associação, que fazia um trabalho financiado pelas igrejas, entidades das igrejas mundiais e tal, um trabalho de conscientização da classe trabalhadora. E eu comecei a contribuir, chamado FASE, né, a FASE. Eu comecei a contribuir com a FASE, né, e eu, nessa época, comecei a dar aula também no Estado. Eu tinha terminado meu curso de História e comecei a dar aula no Estado. E eu cheguei numa escola em que tinha um professor de Química, um professor de Matemática, um professor de Física, que eram, assim, os grandes ídolos da escola, né? E eles eram respeitados porque eles reprovavam 30%, 40%, 50% dos alunos. Quer dizer, só passava com esses professores quem fosse muito bom. Quer dizer, aqueles que não precisassem do professor e da escola, eles passavam. Os que precisassem eram reprovados, né? E eu, chegando da escola, professor de História, recém-formado, com toda a leitura feita, né, um curso de História muito bom que tinha na URGS, enfim, a gente teve acesso a toda a literatura da época. E eu disse, pô, mas não é possível que o professor de História seja tão... E também um pouco de egoísmo, jovem, né, com 26, 27 anos, não é possível que o professor de História seja tão subalterno assim. Se é para ter prestígio, eu vou começar a ralar os alunos também, né? E aí comecei a fazer provas também pesadas, né? Que os alunos iam mal e, bom, é uma forma de conseguir o respeito na época. Um dia eu estava na FASE e um companheiro de São Paulo chegou e começou a me perguntar, tu dá aula na escola formal do Estado, nós trabalhávamos com educação informal, como é que é a experiência? Aí eu contei para ele a experiência que eu estava vivendo e como é que eu estava fazendo. Ele olhou para mim e disse assim, olha, talvez não seja a melhor forma que tu esteja fazendo. Eu vou te dar um livro aqui para te ler. Agora, tu toma um pouco de cuidado, porque eu trouxe da Argentina, esse livro está em espanhol. Ele é um livro que que é proibido aqui no Brasil, mas tu dá uma lida nesse livro que vai te ajudar, talvez, nessa relação que tu está constituindo com os teus alunos na escola pública. E aí eu li pela primeira vez a Pedagogia do Oprimido. E, claro, eu estava fazendo a educação bancária na mais puro estilo e mais radical estilo possível, né? Então, eu digo que a minha conversão a uma educação popular foi uma frase desse companheiro, apenas me oferecendo o livro e dizendo, talvez não seja a melhor forma essa que tu está fazendo com os teus alunos. Então, essa foi a minha experiência, a minha primeira experiência objetiva com
a literatura do Paulo Freire, que eu tinha uma memória assim, um pouco vaga, lá dos anos 62, 63, da época do ônibus, né, e do projeto de alfabetização, porque houve um grande silêncio depois de 64. Vocês não pensem que a história continuou, não, houve um grande silêncio, né, e quem não tivesse elos muito vivos esquecia tudo que aconteceu antes, porque isto é a censura, né, isto é o corte da discussão, do debate, da participação. Então, a gente tinha uma memória muito vaga daquilo que aconteceu antes, e até porque era proibido, tinha medo, né, de fazer essas relações. Bom, então, aí, a partir daí, nós começamos a discutir Paulo Freire na fase, né, e fazer um trabalho em que nós, São Leopoldo, no chamado eixo Porto Alegre e Caxias, nós começamos a trabalhar as chamadas oposições sindicais, né, que tinha o sindicato, esse lá que nós chamávamos de pelegos, né, que eram os sindicatos adesistas, e nós começamos a criar as oposições. Então, eu me lembro, por exemplo, lá no colégio Champanhar, não, aqui no Anilo Peçanha, o Anchieta, né, um curso lá naquele local que tem lá em cima, no Anchieta, um curso que nós demos para as oposições sindicais, onde eu fazia a minha tarefa era fazer a história do movimento sindical com esse grupo, né? Então, entre os meus alunos estava o Paim, né, um recém-iniciado na atividade sindical, o Mate, que depois foi presidente da Federação dos Metalúrgicos. Enfim, essa geração de metalúrgicos, que muitos se transformaram em políticos, né, passaram por esse debate. Em seguida, eu fui trabalhar em Cachoeirinha, e nós tivemos um trabalho muito interessante com a igreja também, o padre Sérgio, na época, da paróquia da 59, né, que era um padre progressista que abriu a igreja, tinha um grupo de irmãs também, e nós fizemos um trabalho na educação e no trabalho comunitário, sempre, né, com a referência freiriana. Depois,